que eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter ido em todos os psicólogos ou ficado lá, não ia resolver. Porque eu já tinha feito 100 sessões de psicologia com a psicóloga e me ajudou em muitas coisas, mas não resolvia o que estava lá no inconsciente. E a TRG resolve? Resolve. Qual foi o pior filme da tua vida? Assim? O pior momento da tua vida? Certo. Tem o pior momento mais recente e tem o pior momento antes de eu sair da barriga da minha mãe. Minha mãe, enquanto ela estava grávida de mim, antes de mim, ela tinha perdido 2 filhos recém-nascidos, com a diferença de 15 dias um para o outro. Na verdade, 14 dias. Durante a gestação, uma das irmãs dela também estava grávida e ela foi para ganhar a minha prima quase que com risco de morrer mesmo. E, além disso, ela ainda perdeu um irmão, que era o irmão mais próximo dela. Então eu recebi toda essa carga. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva, calada, fechada, mas eu não entendia de onde vinha aquela tristeza que eu não sabia explicar. Adolescência pela mesma forma e tudo. E até então, para mim, era só o meu jeito de ser. E mais recentemente, há 7 anos, voltando para casa com meu irmão, enquanto ele dirigia, a gente tinha feito uma corrida de kart e ele perdeu o controle do carro, o carro rodou, bateu no poste, o carro entrou até a metade no poste, o poste caiu em cima do carro e ele morreu no meu colo. E eu me lembro disso e foi bem trágico, né? Nesse dia eu tive uma experiência muito forte com Deus, que eu vi uma mão que entrou pela janela do carro e me tocou. Só que eu já estava num tratamento de depressão, que eu comecei há 12 anos atrás, contra a depressão. Então, naquele momento, se não fosse essa intervenção divina, eu não teria mais conseguido levantar da cama mesmo, porque eu já passava dias e dias dormindo. Eu dormia 20, 18, 16 horas todos os dias. Eu levantava para comer alguma coisa, para resolver alguma coisa que não tinha como não ser eu, mas a hora que eu entrava em casa, eu já entrava para o quarto para dormir. Nessa busca eu fui atrás de psiquiatra, psicólogo, cheguei a fazer 100 sessões aproximadamente tradicionais, na psicologia tradicional, e sem aquela força para caminhar. E aí, um dia passando o feed lá, eu vi o videozinho. Já te falaram que você poderia ser psicólogo, que você deveria, você sabia que você pode ser um terapeuta e tal. Aí eu me interessei porque foi como que uma resposta às minhas orações, né? Então eu vejo os 2 momentos mais críticos. A gestação da minha mãe e depois agora a perda do meu irmão. Até tem 14 dias que eu perdi meu pai também. Foi também uma situação bem desconfortável, que com 2 horas ele começou a passar mal e ele faleceu. Porém agora já mais fortalecido, né? Então, relativamente, comparando a experiência com meu irmão, está sendo mais fácil, embora seja doloroso. Então, eu diria esses momentos aí. Você era muito próximo do teu irmão? Muito próximo. Meu irmão era caçula e, embora meu pai sempre fosse muito presente, ele para mim era como que fosse um filho meu. Então, ele se espelhava muito em mim. Eu fiz formação como técnico em segurança, ele foi lá e fez também. Eu trabalhava numa empresa, o sonho dele era trabalhar lá também. Depois ele acabou indo trabalhar lá. Eu ensinei ele a tocar guitarra e ele desembolou e superou muito. Então a gente era... Na verdade, hoje eu digo, os 2 amigos que eu tinha eu perdi, que foi ele e agora o meu pai. Então eu conheci a TRG tem 2 anos, foi início de 22. Como é que estava a tua vida, né? Então, eu estava tomando 150 miligramas de venlafaxina, que é um antidepressivo, né? Eu estava tomando um medicamento para cortar o efeito do venlafaxina, uma das efeitos colaterais dele.
e tomava 2 miligramas de alprazolam para conseguir dormir, e ainda assim dormia com dificuldade. E aí antes eu fiz uma formação como analista corporal, numa outra instituição, que já começou a me dar um norte. Mas eu via que ali eu não conseguia ir tão profundo. Na questão minha, que me ajudou muito, e na questão das pessoas também. Eu tinha uma limitação. E aí quando eu vi o professor Jair chamando, né, aquele vídeo lá para fazer a formação como terapeuta, eu falei, eu vou encarar isso aí porque é isso que eu estou buscando, tanto para mim quanto para o que eu quero, que é ajudar as pessoas. Então eu já pedi a Deus que me abrisse uma porta para eu ter um emprego, uma possibilidade de trabalho, que me desse um retorno que fosse mais rápido e que eu não precisasse voltar para a faculdade. Porque eu cheguei a estudar 2 anos e meio em engenharia e não consegui concluir por causa da depressão. Eu simplesmente não conseguia ir na aula. Chegava em casa do trabalho, deitava, vou levantar para sair para a escola. E aí eu não aguentava. Aí eu tive que trancar e depois o tempo passou, não consegui dar sequência. Entendeu? E aí eu entrei, eu fiz o curso, cara. Olha, eu engoli as aulas. Eu fiz o curso, deve ser uns 25 a 30 dias. Que eu começava de manhã e eu ia embalado. E durante o curso eu já começava a ver que aquilo estava fazendo muito sentido para mim. E aí eu fiz a formação e já procurei logo um anjo. Aí eu fiz 20 sessões nessa primeira situação. Nessas 20 sessões, cara, minha vida saiu da água para o vinho. Porque eu não dormia e eu já não estava mais tomando medicamento para dormir e eu já não estava nem tomando o remédio para cortar o efeito colateral do antidepressivo e já tinha zerado o antidepressivo. Aí, pelo empilhamento do inconsciente, veio os registros que ficaram em mim do acidente do meu irmão. E aí eu falei, vou entrar em pânico, não tinha jeito, porque nisso eu fiz o Master, e no Master tem o 2.0 do somático. E eu vi a reação física das pessoas e aquilo foi como que antes eu não conseguia fazer o autorreprocessamento. Aí eu comecei a conseguir fazer o autorreprocessamento. E aí nisso, cara, eu tenho alguns vídeos gravados das minhas sessões. O meu corpo, você vê nitidamente que o corpo estava em alguma coisa descontrolada. E aí você vê que eu estava reprocessando as memórias que ficaram marcadas no meu corpo do acidente. Como é que foi reprocessar essa imagem do tempo? Então, a parte do vídeo, a parte do filme, não vem tão nítida, vem muito somático. Eu lembro de algumas etapas, mas eu não consigo entrar profundo, então vem muito somático. Então, vem desde tremores, a cabeça vai para um lado, vai para o outro, o corpo gira, vira, volta, vai. Eu tenho alguns filmes, alguns vídeos gravados mostrando isso. Assim, eu não falo para as pessoas externas, mas a minha família que convive comigo no dia a dia, viu os picos disso, só que agora já não vem mais na intensidade que estava. E à medida que vai passando, cada sessão que eu faço, eu vou sentindo, tem sessões que parece que está saindo literalmente aquela carga que ficou registrada em mim. Então está sendo muito transformador. Na minha própria experiência, né? Eu precisava de sair da depressão, cara. Mas eu queria primeiro uma oportunidade de trabalho. Eu já tinha uma empresa, mas a empresa não estava fluindo tanto quanto eu gostaria. E eu queria aquela oportunidade. E eu fiz a formação de analista corporal, estava engatinhando ali, mas igual eu falei, eu via que não estava indo tão profundo quanto eu gostaria. E aí o professor falou, é importante que você se cuide também, que você tenha congruência para que você consiga trazer para o seu cliente aquilo que você está vivenciando. E, cara, eu me joguei. Igual eu fazia quando eu ia na psicóloga. Igual eu fazia quando eu ia na psiquiatra. Pra você ter ideia, eu já atendi a minha psiquiatra depois que eu fiz a formação. Entendeu? Que a gente fez um vínculo muito forte, que muitos anos ali junto. Eu falei com ela, olha, eu tenho uma coisa que eu posso te ajudar.
E aí ela aceitou, fizemos algumas sessões, depois ela acabou não continuando, mas já isso para mim já foi uma conquista maravilhosa, sem contar para mim. Então hoje eu já não estou mais, graças a Deus, tomando o remédio para dormir novamente e não tô, e já estou na última fase do desmame do antidepressivo, que eu tive que voltar por causa daquele nível mais profundo que eu acessei. Entendeu? Então foi extraordinário. A minha experiência com a TRG é literalmente, eu sou antes e depois da TRG. Ah, me sinto bem. Muito bem, na comparação com o que eu tinha. Se fosse antes, eu não teria força nem para vir num evento desse. Nesse trabalho que eu tinha antes, tinha vários eventos semelhantes. E às vezes eu faltava por falta de vontade, de energia mesmo. Entendeu? Não conseguia. E hoje está bem diferente. Bem diferente. Eu ainda não estou finalizado. Porque meu anjo naquela época não pôde dar sequência. Eu tentei mais 2 pessoas que também eu vi que não ia dar resultado, não por causa do método, mas por causa da abordagem que elas estavam fazendo, que eu via que não estava tão alinhada a TRG. E aí foi quando eu comecei a conseguir me autorreprocessar. Aí isso está fazendo uma diferença. Então, como eu te falei, só nas sessões, autossessões do Somático 2.0, tem umas 160 horas. Que eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter ido em todos os psicólogos ou ficado lá, não ia resolver. Porque eu já tinha feito 100 sessões de psicologia com a psicóloga, muito boa, muito competente, virou uma amiga também, e me ajudou em muitas coisas, mas não resolvia o que estava lá no inconsciente. Resolve, e aí eu estou falando de mim, mas eu estou vendo os meus clientes também. Pessoas que eu peguei elas em depressão importantíssima e que eu liberei depois de 50 sessões, 30 sessões, e as pessoas estão assim, cara, você mudou minha vida. Tanto que na hora que o professor Jair entrou, e eu não sou muito emotivo, mas eu não me contive, eu me emocionei. Até falei para ele na hora da foto. Me emocionei, porque eu agradeço a Deus por ter dado a ele, né, esse método e por eu ter chegado até ele. O primeiro seria muito obrigado, professor Jair. Muito obrigado mesmo. É claro que o senhor já atendeu a muitos clientes, milhares de clientes. Mas pelo que eu estou vendo em mim, mesmo que o senhor não esteja diretamente, eu tenho certeza que eu sou um dos que mais tem sido impactados pela TRG. Sinceramente. Sei que cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, mas a minha história é muito marcante, certo? E um dia eu espero ter a oportunidade de poder sentar com ele mesmo para poder falar isso para ele direito, com calma. Eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada e tudo, mas eu tenho certeza que ele vai ficar mais orgulhoso ainda do que ele construiu, cara.